meus queridos, quero lhes cumprimentar. Não sei se você estará me vendo durante o dia, portanto, tenha um bom dia, quero lhe desejar um bom dia, ou à tarde ou à noite, enfim, quero expressar a minha gratidão por você estar tendo esse cuidado de, em sendo aluno, não é, da classe de Fundamentos Bíblicos da Família, estar conectado conosco. Esta é uma lição extra. Nós, na semana passada, com o pastor Simvaldo, pudemos atingir a 17ª lição. Essa seria a 18ª. E eu creio que poderá haver mais outra, ou talvez outras, quem sabe. O fato é que essa lição não está na nossa revista. É uma lição sobre um tema muito atual. Questões relacionadas ao solteirismo em nossos dias. Ao longo da explanação da lição, certamente você, então, saberá exatamente se relacionar a esse tema, solteirismo. Mas antes que possamos iniciar, nós queremos convidá-los a todos para orarmos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, diante do Senhor mais uma vez estamos, agradecidos pelo fato do Senhor nos ter permitido passar por essa experiência, ó Deus, de estudarmos este assunto tão relevante para os nossos dias. E eu vos rogo que o Senhor nos permita passar estes ensinamentos, essas experiências que tivemos, a todos quantos estarão nos assistindo. Ó Deus, seja esse domingo, não é, que o Senhor nos tem dado, na parte da manhã, no horário da Escola Bíblica Dominical, ou ainda no domingo, em qualquer outro horário, ou, ó Deus, se tu entenderes, ó Pai, que é bom que as pessoas que nos assistam possam recomendar esta videoaula para outras pessoas. E assim, ó Deus, esses momentos possam ser compartilhados com muitas pessoas, de modo que todos tenhamos em mente apenas um objetivo: crescermos no conhecimento da Tua Palavra. Assim te oramos, agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, questões relacionadas ao solteirismo em nossos dias. Primeiramente, eu não vou me preocupar muito em definir solteirismo, já eu faço isso. Mas eu quero dizer que esta lição, ela se dirige especificamente a um grupo muito seleto, muito especial, que são os adultos acima de 30 anos que ainda não se casaram, ou que se divorciaram, ou que ficaram viúvos ou viúvas. Especificamente, eu estarei me dirigindo a este grupo, o que não impede que outras pessoas assim não enquadradas possam também assistir e entender como lidar com filhos, entender como lidar com pessoas, com parentes que lhes são próximos, ou com seus vizinhos, não é? Ou com qualquer outra pessoa que possa receber o conteúdo desta lição, tá bom? Então, inicialmente, vamos nos ater a um texto básico. Nós temos um texto básico que está lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 7. Esse capítulo, se você puder ler, aliás, ler a Bíblia é sempre uma experiência maravilhosa. Os capítulos 5, 6 e 7 de Coríntios, Paulo se preocupa em responder a questões colocadas pelos membros daquela igreja que nos trazem muitas experiências agradáveis. Especificamente aqui no capítulo 7, 1 de Coríntios 7, versículo 7, diz-nos assim: Paulo, gostaria que todos os homens fossem como eu,
No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo, outro, de outro modo. E esses dois modos a que Paulo se refere é o fato de Paulo ser celibatário, adepto do celibato, e existirem outras pessoas que não pensam exatamente como ele, que não agem como ele, e que, no entanto, como é a grande maioria das pessoas, optam por se casarem. Amém? Seguindo ainda nesse mesmo capítulo, nos versículos 32, 34 e 35, olha o que Paulo nos diz. O que realmente eu quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a que não se casou, a virgem, deve de alguma forma estar está relacionada em cuidar das coisas do Senhor, para ser santa. O versículo 34 diz-nos assim no corpo como no espírito. É um complemento do versículo 33. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Esses 4 versículos, 1 Coríntios 7:7 e 1 Coríntios 7, 32, 33, 34 e 35, na verdade, estes 5 versículos compõem o texto básico para nós estarmos pensando e consultando. Existem os versículos chaves que foram retirados, 2 versículos, lá do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículos 11 e 12. Diz-nos assim: Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Jesus aí tinha acabado de instruir sobre o divórcio, e no versículo 10, os seus discípulos puderam expressar-se assim: então não convém casar. Então Jesus Cristo, aproveitando-se desta expressão proferida pelos seus discípulos, percebeu que essa expressão era válida em alguns casos, que foram enumerados lá no versículo 12, quando ele diz assim: porque há eunucos de nascença, ou seja, aqueles que nasceram congenitamente inaptos, ou alguns até pensam que nasceram perfeitamente aptos, com todos os seus órgãos funcionando plenamente, mas que entendem em seu coração que devem permanecer solteiros. Então há os eunucos de nascença, e há outros a quem os homens fizeram tais, ou seja, que por questões, principalmente na época medieval, na história antiga, havia muito isso. As pessoas eram capturadas e, para fazerem determinadas funções, com a confiança de quem lhes destinava a fazer estas funções, eles eram castrados. Então, se tornavam, os homens fizeram isso com eles. E há também aqueles, que desejam devotar-se mais completamente ao serviço de Deus, que se enquadra também lá naquele
primeiro momento, quando se entende que há eunucos, quando Jesus explica que há eunucos de nascença. Há os congenitamente assim, formados, e há os que se devotam a estarem mais adequadamente prontos para o serviço de Deus. Muito bem. Depois dessas explicações, convém que nós estabeleçamos um objetivo mínimo que nós devemos atingir ao estudar essa lição. Os alvos da lição. Ao fim deste estudo que nós vamos desenvolver, que já estamos desenvolvendo, nós deveremos entender que o celibato é um dom da parte de Deus, ou seja, o fato da pessoa permanecer solteira. Está lá em 1 Coríntios 7,7, né? Texto básico que nós lemos, o primeiro versículo. É um dom da parte de Deus que podem promover a plena consagração ao Senhor. E aí, essa plena consagração ao Senhor está descrito lá no capítulo 7, versículos 32 a 35. Que não significa, evidentemente, que os casados também assim o sejam, ou seja, consagrados ao Senhor. Só que, em sendo casados, em razão dos cuidados que devem ser dispensados à família, eles não o podem fazer plenamente, tá bom? Então, esse é um objetivo, é um alvo da lição, tá certo? Vamos agora termos a oportunidade de estabelecermos algumas definições para que não nos confundamos no decorrer dessa lição. O que é o solteirismo? Solteirismo é a tendência de alguém de se manter solteiro. É um estilo de vida próprio das pessoas solteiras, tá certo? É o solteirismo. O que é celibato? Celibato é o estado, é a condição de uma pessoa que se mantém solteira, que é solteira. E o que é celibatário? Celibatário é aquele que não se casou, aquele que vive no celibato, ok? Vamos continuar. E desta feita fazendo algumas considerações iniciais que são importantes. Percorrendo a Bíblia, no Antigo Testamento haviam 6 categorias de solteiros: os viúvos, os eunucos, os portadores de doenças impeditivas para o casamento e, portanto, ficavam solteiros, como a lepra, por exemplo, né? E os incapacitados financeiramente, né? Havia a questão do dote e nem sempre ele podia ser considerado, ser dado. Então, as pessoas ficavam incapacitadas financeiramente de se casarem, pelo menos teoricamente, né? E havia também aqueles que tinham um chamado divino, né? Nós vemos no Antigo Testamento Jeremias, no Novo Testamento nós temos o exemplo de João Batista, né? Então, mas nós estamos falando no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o único exemplo que eu encontrei, né, foram aqueles que permaneceram solteiros por um chamado divino, foi de Jeremias, mesmo porque ele estava numa terra, né? Se nós formos lá e procurarmos saber, no capítulo 16, dos 4 primeiros versículos, ele estava num local onde Deus o instruiu para que não se casasse e não tivesse filhos, tá certo? Muito bem, havia, portanto, os que tinham um chamado divino, havia os divorciados, né? Que normalmente eram as mulheres que permaneciam assim, os homens tinham, depois de divorciados, escolhiam rapidamente uma outra esposa, e eram rapazes e moças que ainda não haviam se casados. Lá no Antigo Testamento, assim como ainda hoje, talvez não com a mesma ênfase que era observado, os meninos e as meninas atingem a maioridade, as meninas aos 12 anos e os meninos aos 13 anos. E aí eles participam de um cerimonial onde eles se tornam filhos da lei ou filhos do mandamento, é o Bar Mitzvah. E os meninos, então, depois dos 13 anos, eles já praticamente tinham condições, já eram considerados de maioridade. E eles já podiam se casar, assim como as moças aos 12 anos.
Na prática, todas essas categorias, essas 6 categorias de solteiros que se observava lá no Velho Testamento, permaneceram também, existiam também na época do Novo Testamento. Porém, surgiram, por exemplo, 2 personagens importantíssimas que preconizaram, que chamaram a atenção para o solteirismo, tá certo? Foram Jesus Cristo e Paulo de Tarso. Fizeram considerações elogiáveis ao solteirismo para o serviço do reino. Por exemplo, Jesus afirma que alguns são eunucos para ou por causa do reino dos céus, né? Acabamos de ler, Mateus 19:12. E Paulo considera o celibato um dom da parte de Deus. Está lá em 1 Coríntios 7,7, que também já lemos. E mostra mais detalhadamente no mesmo capítulo, né? Versículos 32 a 35, as maneiras através das quais o solteirismo pode promover a plena consagração ao Senhor. Outra observação decorrente das declarações de Jesus sobre o solteirismo é que o celibato constitui não apenas um dom divino, mas também um chamado divino, que é limitado a uns poucos. Nem todos, a grande maioria, não tem esse dom. E a escolha é uma escolha voluntária e não é imposta de forma alguma. Também está lá em Mateus 19, versículos 11 e 12. Tá certo? Quando lá nesse texto Jesus responde: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Paulo, ao escrever aos Coríntios, fica evidente que, embora o solteirismo seja um estado no qual os cristãos tenham liberdade de permanecer se ainda não são casados, né? Eles têm liberdade de permanecer casados. Se ainda não são casados, eles têm liberdade de permanecer solteiros, ok? Então fica evidente que é um estado no qual os cristãos têm a liberdade de permanecer se ainda não são casados, né? E é errado intuirmos que alguém possa querer adotar a vida de solteiro contra a sua vontade. Paulo deixa as pessoas totalmente livres para optarem por levar a bom termo esse dom em suas vidas, tá bom? Fica, então, muito claro, inclusive Paulo ainda, durante a sua vida ativa, durante o seu ministério, ao escrever a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, ele ressalta que é proibido, se evitar o casamento. Proibir o casamento para ele é uma doutrina de demônios. Veja o que está escrito lá em 1 Timóteo 4, versículos 1 até 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem bem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. E finalmente o versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom e, se recebido com gratidão, nada é recusável. Perfeito? Na igreja primitiva, logo nos primeiros séculos da igreja, né? Assim como no Antigo e no Novo Testamento, o casamento continua a ser a norma. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Coríntios, olha o que ele diz: será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? A exceção é ele.
ele continua sendo aquele que permaneceu solteiro no seu ministério apostólico. Alguns séculos depois, essa prática começa a sofrer influência de alguns pensamentos estranhos ao seio da igreja. Nós poderíamos citar o dualismo gnóstico grego, que elevava o espírito acima do corpo, né? De maneira que, para eles, o corpo tinha que ser sacrificado e precisava se dar mais ênfase, mais vazão ao espírito. Também surgiu o ascetismo. O ascetismo dizia, como uma das suas derivações, o maniqueísmo, né, que havia a necessidade de se entender o solteirismo, a prática do celibato, como algo superior ao casamento. Essas doutrinas começaram a bater, né? Começaram a invadir o meio cristão. Vamos fazer algumas definições mais pormenorizadas. Por exemplo, dualismo é uma teoria segundo a qual tudo que existe se baseia em dois princípios opostos e dissemelhantes, como unidade e multiplicidade, Deus e o mundo, espírito e matéria, corpo e alma. E esse pensamento, dualismo gnóstico grego, ele se contrapõe à concepção judaica cristã de um único Deus criador, né? O ascetismo é uma moral filosófica ou religiosa baseada na autodisciplina e também no desprezo ao corpo e às sensações corporais, e que tende a assegurar pelos sofrimentos físicos o triunfo do espírito sobre os instintos e sobre as paixões, que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos para se atingir a perfeição e também se atingir ao equilíbrio moral e espiritual. O maniqueísmo, que é uma derivação do ascetismo, ele tinha como base, ele foi criado por um profeta não cristão, não judaico, um profeta persa chamado Mani, daí maniqueísmo, no século III, sobre o qual ele pensava da seguinte forma: existe um conflito cósmico de forças antagônicas do bem absoluto, que é a luz, e do mal absoluto, que são as sombras, sendo que é dever do homem lutar pela vitória do bem. Esses pensamentos começaram a invadir a igreja e Orígenes, um teólogo alexandrino, no século III, defendia o celibato, assim como Tomás de Aquino, já bem mais adiante, no século XII. Sabe o que ele disse? Ele deixou registrado o seguinte: até mesmo o sexo conjugal, adornado com toda a honradez do casamento, traz consigo certa vergonha. Mais à frente ele diz: a virgindade, por sua vez, é caracterizada pela integridade moral. Sem dúvida, portanto, o estado de virgindade é preferível. Essa crença de Tomás de Aquino, ela conflita com as Escrituras. Acabamos de ler 1 Timóteo 4,4, que diz: pois tudo que Deus criou é bom e, se recebido com gratidão, nada é recusável. Se formos ao início, Gênesis 1,31, Deus viu que tudo que havia feito, né? Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Mais à frente, em Gênesis 2,18, o Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Mais à frente não. Esse quem proferiu essas palavras, até mesmo o sexo conjugal adornado com toda a honradez do casamento, traz consigo certa vergonha, foi Tomás de Aquino. Mas bem antes dele, Agostinho de Hipona, no século V,
defende que o casamento é bom, embora acreditasse que somente a procriação devia ser o objeto do sexo. No primeiro concílio de Latrão, no século XII também, 1123, o celibato tornou-se obrigatório para todos os líderes da igreja. Antes e após esse fato, o concílio de Latrão, se desencadeou o surgimento das instituições monásticas que preconizavam o celibato. Essas instituições monásticas, os monastérios, eram locais para onde iam os monges fazerem observação irrestrita do celibato, né? Também foram criados, também em instituições, como chamadas de monastério, existiam freiras, há alguns registros, mas também criou-se os conventos para que as freiras pudessem se reunir para também observarem e se tornarem esposas de Jesus, né? Como diz a Igreja Católica. Nos monastérios, monges, né? Alguns monastérios tinham só freiras e também tinham os conventos. Agora vamos, depois dessas definições iniciais, né? Depois de estarmos fazendo essas considerações iniciais, vamos partir rapidamente para o solteirismo em nossos dias. Vamos falar sobre solteirismo e ministério. Em contraste com a Igreja Católica, que exige o celibato de todos os seus ministros, os evangélicos não consideram o celibato um requisito para o ministério, uma vez que o culto não é ministrado segundo os padrões do culto sacerdotal do Antigo Testamento. Não há, portanto, a necessidade dos ministros se absterem de relações sexuais a fim de permanecerem ritualmente puros. O solteirismo é considerado, portanto, um dom de Deus, concedido a um grupo seleto e não de um requisito para todos os ministros. Tá bom? Vamos falar agora acerca do solteirismo em nossos dias sobre uma questão muito importante, que é a coabitação, o viver juntos e o sexo antes do casamento. Uma das maiores tentações, uma das maiores dificuldades pelas quais passam qualquer jovem, né, são as dificuldades que ele tem com relação à relação sexual ilegítima, o que tem ocasionado nas últimas décadas um crescimento da coabitação, morar juntos, sem casamento, bem como a prática do sexo antes do casamento, que são violações do plano de Deus para o relacionamento entre o homem e a mulher, né? Embora seja inevitável que na sociedade pós-moderna, desprovida de um compromisso com a obediência do ensino bíblico, né, os seus membros persistam em coabitarem ou a se envolverem na prática do sexo ilícito, não pode haver dúvidas de que essa não deva ser uma opção para os cristãos, né? A abstinência sexual antes do casamento e a fidelidade sexual no casamento são expectativas bíblicas e fica evidente que a prática da primeira, a abstinência sexual, é o melhor preparo para a observância da última, que é a fidelidade sexual no casamento. Vamos falar agora, queridos, sobre uma questão importantíssima também para o solteirismo de nossos dias, que é a questão do namoro. Lá no Antigo Israel, o noivado já era considerado um casamento, exceto para as relações sexuais, né? E, portanto, romper o noivado exigia um divórcio formal. Lembra-se de José? José resolveu deixar Maria sem que ninguém soubesse, Mateus 1,19, justamente porque ele não queria infamá-la, né? Diferentemente de nossos tempos pós-modernos, a seleção de casais era feita pelos pais do futuro casal, incluindo os arranjos pré-nupciais, como o dote. O que era o dote? Era um bem que um ascendente, notadamente o pai,
ou outra pessoa dava ao nubente na ocasião em que se casava, né? Também o dote é considerado, do lado da Igreja Católica, um bem levado pela freira quando entra para o convento, né? Já que ela vai se tornar esposa de Jesus Cristo, né? Então, os arranjos pré-nupciais, o dote, né, essas coisas todas eram providenciadas pelos pais. Não existiu o namoro no sentido como conhecemos hoje, e o envolvimento dos jovens era bem mais limitado, né? Tá certo? Já falamos sobre o Bar Mitzvah, que é a proclamação, o ritual que proclama a maioridade dos rapazes com 13 anos e das moças, né, hebraicas. E nos tempos atuais, eu creio que naquelas famílias mais tradicionais isso ainda seja um ritual bastante observado. Nos tempos presentes, principalmente fora do ambiente cristão, o pêndulo dessa condição se moveu para o outro extremo, né? Os pais praticamente já não opinam na escolha do cônjuge, do filho ou da filha, embora eles sempre sejam convidados a prepararem, a ajudar a pagar a festa do casamento. Mas não há mais essa participação fora do ambiente cristão. Notadamente, numa família cristã, os filhos buscam aconselhar-se, os pais buscam dar um direcionamento, um aconselhamento para que eles possam fazer uma boa escolha. Também atualmente os jovens adiam muito o casamento, buscando alcançar uma formação melhor nos estudos, um emprego mais seguro, né? Gerando com isso um afastamento do lar, muitas vezes, não é sempre, né? Há casos, nesses tempos atuais, de jovens solteiros morando com os pais já há bastante tempo, sem se casarem, mas normalmente em busca de uma independência, eles saem do lar, vão estudar em locais mais distantes, vão buscar até mesmo trabalhar em outros estados. Isso gera uma independência que, sem uma base adquirida, se o lar não for um lar cristão, eles não vão saber, muitas vezes, exercer essa liberdade que lhes está sendo oferecida. Assim, eles acabam perdendo noções valiosíssimas sobre como deve ser uma união, né, um casamento. Eles devem destinar, praticar, melhor dizendo, o amor verdadeiro, que é ensinado nas Escrituras, que é o quê? Que é aquele amor centrado no outro e não em si mesmo, que é aquele amor abnegado, aquilo que se sacrifica desinteressadamente por outra pessoa, altruísta, aquele que busca espontaneamente dedicar ao próximo um amor, uma abnegação, e portanto, voltado para o ser interior da pessoa, do cônjuge, daquele que vai ser provavelmente escolhido, e não para as características externas, físicas, né, que são normalmente mutáveis, tá certo? Nos faz lembrar Provérbios 31:30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? Vamos ver algumas implicações práticas do solteirismo, coisas que estão na palavra de Deus e dizem respeito aos solteiros, né? E nós sempre lembramos, queremos trazer sempre à memória, né, que quando se fala sobre o solteirismo, nós estamos nos dirigindo aos adultos, normalmente acima de 30 anos, que ainda não se casaram, e aqueles que já, por uma contingência, por uma dificuldade qualquer, se divorciaram, ou que ficaram viúvos ou viúvas. Então vamos ver algumas implicações práticas sobre o solteirismo, né? Nós precisamos agora verificarmos o que está escrito
na palavra de Deus e que implicam na vida do solteiro, né? Vamos lá. Primeiro, tanto os solteiros quanto os casados precisam ter consciência de que o estado casado não é o destino final de ninguém. Antes, quando chegarmos à presença de Deus, o adoraremos por toda a eternidade, livres dos vínculos do casamento humano. Lembram-se, lá em Mateus 22:30, um grupo de saduceus buscando experimentar ao Senhor Jesus contaram uma história muito estranha, né? E os saduceus não criam na ressurreição, então eles contaram que uma mulher casou-se com um certo homem e que esse certo homem tinha 7 irmãos, né? Tinha 6 no caso, né? Eram 7 irmãos. E aí o que aconteceu? Esse primeiro homem veio a falecer e não chegaram a ter filhos. E aí, buscando o cumprimento da lei do levirato, que buscava não deixar que um homem não tivesse uma descendência, casou-se com o segundo, seu irmão, que também não chegaram a ter filhos. Ele morreu, ela ficou viúva. E assim, por 6 vezes, ela enviuvou-se, né? E não gerou descendência. E aí aqueles saduceus perguntaram a Jesus, na ressurreição, qual será o marido dela? O primeiro ou o último? E aí Jesus, em Mateus 22:30, diz, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Portanto, nós solteiros, nós casados, precisamos ter a consciência que o estado de casado não é o destino final de ninguém. Nós vamos nos apresentarmos ao Senhor Deus quando formos chamados ou quando o Senhor Jesus voltar, e lá nós o adoraremos por toda a eternidade, livres do vínculo do casamento humano. Também lá em Romanos 7:30, Paulo assim se expressa, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem, instruindo sobre o divórcio. Então, como membros do corpo de Cristo, ou seja, como membros da Igreja de Cristo, todos somos noivos do Cordeiro, para glorificá-lo sempre, tá bom? E assim, a palavra de Deus também corrobora, apresentando-nos, vou apresentar aqui 2 versículos que trazem esse ensinamento à tona. 1 Coríntios 10:31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós temos que viver, então, nos preparando, porque nós somos noivos do Cordeiro. Também lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Paulo diz assim, tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem para um só esposo, que é Cristo. Amém? A segunda implicação prática do solteirismo é a seguinte, tendo em vista o nosso destino final, nós somos noivos do Cordeiro, no céu não haverá casamento, né? E tendo em vista o nosso noivado, né, já dissemos, com o Senhor Jesus, é essencial que os solteiros vivam sempre em contentamento. Porque se não vivem, se não como solteiros vivemos em contentamento, nós podemos transmitir ao mundo que nos cerca, que nos observa, a ideia de que Jesus não é suficiente para nós. Ou então a ideia de que ele não seja capaz de suprir as nossas necessidades. Olha o que Paulo diz ao seu filho na fé. 1 Timóteo 6,6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento.
Olha o que Paulo fala aos Filipenses 4, versículo 11. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente, com contentamento em toda e qualquer situação. E a terceira implicação prática é a seguinte: os solteiros sempre devem ter em mente que todos que abrem mão do casamento e da família neste mundo por amor a Deus são, ainda nesta vida, recompensados com uma nova família no corpo de Cristo e também com uma família eterna no reino dos céus. Olha o que está registrado lá em Lucas 18, de 28 a 30. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus pôde então lhe responder a ele e a todos que estavam: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Amém, queridos? Vamos agora rapidamente passar por alguns mitos acerca do celibato. Uma outra falta que constantemente temos negligenciado é que nós precisamos envidar maiores esforços para multiplicarmos os ensinos da teologia bíblica do celibato em nossas igrejas. Nós associamos com frequência esta teologia do celibato somente aos clérigos católicos, os clérigos católicos, padres, bispos, freiras. O celibato ele não deve ser imposto como a Igreja Católica faz, mas se for algo comissionado por Deus, ele deve ser honrado. E isso certamente ajudaria muito aos solteiros, principalmente aqueles que se deixam, vivem pressionados o tempo todo pela sociedade e às vezes pela própria igreja para que se casem. Porque passa a ideia de que ser solteiro é algo não muito recomendável. Um outro erro que infringimos constantemente é que nós precisamos canalizar esforços para um ministério de solteiros, ou seja, os adultos acima de 30 anos, que ainda não se casaram, aqueles que se divorciaram ou aqueles que ficaram noivos. Assim como fazemos de uma forma atuante, muito mais frequente, com relação ao ministério com casais. A igreja precisa estar atenta a todas as pessoas de sua membresia e também até da comunidade ao nosso derredor, a comunidade que ainda não foi alcançada. Precisamos estar atentos a todos, inclusive aos solteiros, as pessoas usam até outros nomes como ímpares, sóis, Eu prefiro sempre chamar de solteiros, tá bom? Precisamos também atentarmos para o fato de involuntariamente não associarmos a ideia de felicidade somente à vida de casados, em detrimento da vida dos solteiros. Então eles não seriam felizes? Há pessoas felizes casadas, sim, mas há também pessoas infelizes casadas. Há adultos solteiros felizes, assim como há também infelizes. A felicidade não é um sentimento associado a um estado civil, mas sim na relação da pessoa com Deus, Há uma elevada autoestima, há uma compreensão acima de tudo quanto a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nos permite vivenciarmos. Temos que ter uma boa relação com Deus. Em nenhum momento, lá no Sermão do Monte, o Senhor Jesus utilizou a expressão bem-aventurados associada a um estado civil, mas sim nossa união com Cristo. Outro cuidado que devemos ter é para não cairmos no lugar comum de ridicularizarmos os solteiros ou associarmos a vida deles a uma vida de pecados sexuais. Isso até os casados também estão propensos,
né? E devem vigiar, assim, casados e solteiros, para que não caiam, não é verdade? Devemos também acolhermos a todos. Devemos ser uma igreja acolhedora. Temos aprendido a viver assim, mas devemos cada vez mais nos enfronharmos nessa disposição de sermos uma igreja acolhedora. Devemos acolher, portanto, adultos e solteiros. Isso deve ser um desafio permanente para uma igreja que deseja ser bênção para todas as famílias, incluindo, é claro, as famílias nucleares, que têm um casal e filhos, e as famílias chamadas de unipessoais, ou a de adultos solteiros, tá certo? E agora vamos fazermos aqui uma exortação muito importante para finalizarmos a nossa lição. Vamos falar de solteiros maravilhosos, tá bom? Quando lemos a palavra de Deus sobre o enfoque das famílias, as percebemos como famílias com suas dinâmicas peculiares, com seus erros e acertos, suas neuroses, suas estruturas bem firmadas emocional e espiritualmente, suas disfunções, que possibilitam ou não o cumprimento da missão determinada por Deus. Perfeito? As famílias são assim. Estão sempre precisando de ajuda, precisando se aprimorar. Umas estão bem adiantadas, mas eu sempre digo, não há uma família tão ruim que não possa ser restaurada. E nem uma família tão boa que não possa ser melhorada. Mas vamos nos referir a uma família muito especial. Dentre todas essas famílias, chama-nos a atenção. Isso nós vemos, essas famílias todas disfuncionais, com suas neuroses, bem firmadas, nós vemos na palavra de Deus. Mas há uma família em especial na palavra de Deus que nos chama a atenção. Essa família morava numa cidadezinha chamada Betânia e era composta de 3 membros. Não era um pai, uma mãe e um filho. Eram 3 irmãos solteiros. Lázaro, Maria e Marta. Todos eles solteiros, maravilhosos. Essa família é a única que é citada nos 4 evangelhos. Está lá em Mateus 26, está lá em Marcos 14, está lá em Lucas 38 e João 11. Que lições nós podemos aprender com essa singular família? Primeiro, nós não acertamos quando entendemos que o conceito de família requer necessariamente a presença de um casal e de filhos. Tá bom? Ponto pacífico. Tá certo? Quantos em nossas igrejas, por passarem pelo dissabor de um divórcio ou porque não se casaram, sentem-se como não sendo famílias? Temos que estar atentos a isso. É uma lição que nós devemos aprender e a colocá-la em prática. Terceiro, não encontramos na Bíblia alguma referência que esses solteiros maravilhosos eram infelizes, amargurados ou frustrados. Me refiro a Lázaro, Maria e Marta. Não encontramos nenhuma referência na Bíblia que eles fossem assim. Infelizes, amargurados e frustrados, ou frustrados. Nem tampouco vemos alguns dos escritores bíblicos, ou dos comentaristas bíblicos, ou de quem estuda a Bíblia, citando estes 3 solteiros singulares com palavras pejorativas, do tipo encalhados, solteirões, titios. Ao contrário, eles eram respeitados como eram, ou seja, eles eram felizes. Não estavam condicionados a uma felicidade que dependia de um estado civil, tá certo? Então, essa é mais uma lição que nós devemos aprender. Uma outra, apesar de Jesus amar todas as famílias com as quais conviveu, enquanto esteve nesse mundo, esta família singular, essa família de solteiros maravilhosas, foi uma das famílias mais amadas por Jesus e que o apoiava Jesus sistematicamente no seu ministério. Vemos lá Lucas 10, 38 até 42. Então, queridos, assim como Jesus pôde contar com aqueles
maravilhosos solteiros de Betânia, Deus também quer contar com os solteiros dos dias atuais para cumprir sua missão neste mundo. Amém? Então temos muito com o que nos ocuparmos, tá certo? Eu me incluo, eu sou um casado, mas eu me incluo, temos muito com o que nos ocuparmos no reino. Jesus amava a cada um daqueles três da maneira como eles eram. Então, Marta, com as suas preocupações constantes com os afazeres de casa, Maria, por saber priorizar a companhia de Jesus, e Lázaro, por ser um grande amigo de Jesus, e por Lázaro, Jesus verteu lágrimas por ocasião da sua morte. Lembram-se? Jesus amava muito essa família. A cada um deles, como eles eram. Então, meu querido, você que é um solteiro, ou seja, tem mais de 30 anos e ainda não se casou, passou por uma experiência de divórcio, enviuvou-se, você é um viúvo ou uma viúva, você solteiro é amado por Jesus da maneira que você é. Amém? Que Deus te abençoe e nos abençoe a todos, de modo que todos juntos possamos contribuir para que você seja feliz e você se sinta em família no nosso meio. Amém? Vamos orar? Deus querido, amado Pai Celestial, louvamos, te engrandecemos e te pedimos que essas palavras, pelo teu Santo Espírito, possam ser completadas em cada um daqueles que estão nos ouvindo. E que isto sirva, ó Deus, para que sejamos edificados nesta tua palavra maravilhosa e possamos crescer em graça todos os dias, observando melhor aqueles que nos cercam e sendo instrumentos do Senhor, para que todos sejamos um só corpo em Cristo. Assim te oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Meu querido, se você gostou, se você se sentiu edificado, passe este link para outras pessoas.